Bom dia, meus alunos queridos da turma 801, e vamos nós outra vez com mais uma aula virtual, certo? Essa aula de hoje, ela é relativa às atividades do livro, né? Dando continuidade ao texto, bullying, certo? São as perguntas que vocês deverão responder e eu fazer a explicação, lógico. Então vamos lá, começando. Começamos na página 31, certo? A primeira pergunta. No início da reportagem, o autor faz o seguinte questionamento. Ele questiona, como se estivesse indagando o leitor, né? Por que aqueles que cometem bullying, que é a palavra que não tem uma tradução exata no português, optam por agir de forma tão negativa? Por que será que essas pessoas que cometem bullying agem de forma tão negativa, tão explosiva, não é? Então, pergunta da letra A. Com que intenção ele faz esse questionamento? Porque é para a pessoa refletir a respeito do tema, né? E, com isso, o repórter tenta chamar a atenção do leitor, certo? É para chamar a atenção do leitor com essa pergunta, porque a pessoa vai ler e vai tentar responder para ela mesma e se interessar em ver a opinião do repórter a respeito desse tema. Vamos ver a letra B. A resposta, desculpa, da letra A, é para chamar a atenção do leitor sobre o que será discutido na reportagem e instigar a reflexão a respeito do tema. O que é instigar? A pessoa vai ficar instigada, com vontade de responder para ela mesma, né, a respeito sobre esse tema, né? O repórter faz isso, faz a pessoa se questionar. Vamos ver a letra B. Esse questionamento é respondido ao longo do texto, que foi a pergunta da letra B. Então vamos ver, esse questionamento é respondido ao longo do texto? Lógico, porque baseado nos fatos averiguados pelo repórter, né, e nos seus dados colhidos, recorrido às suas fontes, ele vai responder cada coisa, né? Vamos ver a resposta. Sim, pois a reportagem é construída baseando-se na resposta a esse questionamento. Continuando. Número 2, pergunta número 2. Para explicar o comportamento das pessoas que cometem bullying, o autor citou um estudo realizado na Holanda, né? Ele citou, houve um estudo na Holanda a respeito desse tema, o bullying, né? Comente em que consiste esse estudo e explique por que ele foi citado. Bom, o autor baseou-se na coleta, né? Ele foi colhendo dentro da escola, dentro da universidade, em relação a crianças e adolescentes, mais de 500 crianças e adolescentes. Ele foi fazendo uma pergunta a cada um, né? E fazendo um levantamento de dados, tipo, se algum deles já tinham sofrido bullying ou se já tinham visto alguém fazendo isso dentro da escola, o que eles achavam. Fez um levantamento. Então, com esse levantamento feito na universidade na Holanda, que o repórter citou, mostra credibilidade, que o que ele está falando em respeito ao bullying, né, não está errado, porque foi colhido de fontes importantes, certo? Então vamos ver qual é a resposta. O estudo baseou-se na coleta de dados de mais de 500 crianças e adolescentes com idade entre 9 e 12 anos, a fim de analisar o bullying no ambiente escolar. É relevante citá-lo porque suas informações foram obtidas por levantamento de dados, o que lhe dá credibilidade. Pergunta número 3. De acordo com a pedagoga e historiadora Cleo Fante, esse comportamento é mais frequente antes da adolescência.
né? Sempre esse comportamento começa antes da adolescência. Por que isso ocorre com indivíduos nessa faixa etária? O que acontece? As pessoas nessa faixa etária, antes da adolescência, elas não têm uma ideia, formada, né? Elas agem por impulso. Então elas precisam de quê? De orientação dos pais, dos professores, da direção de uma escola, de pessoas da comunidade, que tem que dar uma força. Porque, como eles têm um pensamento ainda não formado, eles podem se voltar para fazer o bullying, porque sofrem dentro de casa com alguma atitude errada dos pais, ou porque já sofreram na escola com isso, e acabam ou fazendo bullying com alguém, ou então se deixando inferiorizar, permitindo com que o bullying aconteça com ela mesma. Então, é uma situação muito delicada, né? Então, por isso que acontece isso nessa faixa de idade assim. Resposta. Possível resposta. Isso ocorre porque antes da adolescência, esses indivíduos são influenciáveis. Qualquer um pode influenciar e não possui maturidade para refletir sobre as consequências dos seus atos, ainda são imaturos, certo? Agora vamos para a letra B. Pergunta: em sua opinião, o que pode contribuir para a formação da consciência do adolescente? O adolescente, para ele ter uma consciência melhor, para não praticar bullying com seus colegas na escola, ou não se deixarem permitir que haja um bullying com eles, é necessário o quê? De uma orientação melhor, de pais em casa, dando força para os seus filhos, um diálogo aberto para que eles não tenham medo, né, de contar as coisas que acontecem. Ter um diálogo entre pai e filho, né, ou mãe e filho. A direção também da escola, os funcionários de uma escola, os professores têm o dever de orientá-los. Se, por exemplo, percebem que está havendo um bullying dentro da escola, o quê? Conversar com o aluno para mostrar que ele, ao invés de fazer o bullying, né, ele fazer o quê? Tentar aparecer de outra forma, como um aluno estudioso, tirando o primeiro lugar, não é? Colocando a sua potência em outra atividade que não seja uma agressão como o bullying, certo? Resposta. Uma possível resposta. A formação da consciência é resultante de um trabalho educacional dos pais, quer dizer, os pais têm que trabalhar os filhos nessa parte, educá-los, né, orientá-los, como também os responsáveis da escola e da comunidade, todo mundo trabalhando junto nessa ajuda. Agora, página 32. Página 32, número 4. O autor do texto destaca o papel da escola diante desse problema, né? O papel da escola tem uma importância muito, muito grande, porque geralmente acontece esses bullying na escola, onde os alunos estão todos os dias ali reunidos, né? Na letra A, em sua opinião, além da escola, quem pode colaborar para diminuir a ocorrência de bullying? De que modo isso pode ser feito? Bom, enquanto os alunos estão dentro da escola, ali eles estão recebendo orientações, não é? Mas cabe aos pais, certo? Ficarem de olho nos filhos, observando as suas atitudes, não é? Ou de agressividade, ou de passividade, e orientá-los, conversar, né? Para chegar a uma melhora em relação a isso. Resposta. Os pais e os próprios alunos. Desculpa, não citei os alunos, né? Isso pode ser por intermédio do diálogo, de conversa e da discussão de ideias, de modo que todos percebam quanto esses comportamentos são prejudiciais. Então, quer dizer, os pais conversando com seus filhos, os próprios alunos conversando, né, uns com os outros,
podem chegar ao quê? À conclusão de que o bullying é prejudicial, certo? Continuando. Pergunta do número 4, letra B. Segundo Cleo Fante, o bullying é um comportamento aprendido e por isso pode ser desaprendido. Como isso pode acontecer? Bom, se a pessoa aprendeu a cometer o bullying, né, porque se sentiu agredido, porque passou por apuros e agora tenta revidar para poder passar para o outro o que ele mesmo sentiu. Então, da mesma forma que ele aprendeu, se ele parar para pensar e refletir, se bem que ele é adolescente, não vai refletir, mas vai ter orientação dos pais, dos funcionários, dos professores, por aí vai, ele pode também aprender a desaprender o bullying, né? Ele aprende, mas ele também pode desaprender. Isso é um passo primordial. Vamos ver a resposta. Todas as pessoas, né? Família, educadores, educando e funcionários, devem estar envolvidos em ações voltadas à redução e à eliminação da violência nas escolas, estabelecendo limites e promovendo a conscientização quanto ao problema. Todos unidos para que isso acabe de vez. Aí aqui embaixo vem uma atitude cidadã, né? O que não devemos fazer, porque tudo isso aqui é considerado bullying. Apelidar as pessoas, ameaçar, excluir, não deixar que o colega permita, ele que não seja permitido o colega estar no grupinho deles, agredir, difamar, falar mal, né? E pegar, quebrar pertences, tudo isso é considerado forma de bullying, certo? Então, gente, vamos prestar atenção, ficar atentos, porque se por acaso algum de vocês já sentiu isso na pele, é para comunicar aos pais, comunicar à escola, aos professores, pedir ajuda. Ou se alguém já faz isso, desaprender essas agressividades e mostrar o lado bom. Esquecer dos problemas e tentar falar assim, bom, já que eu sofri, eu não quero que ninguém sofra, ninguém merece isso. E pensar de forma positiva. Continuando, página 33. Explorando a reportagem, página 33. Primeira pergunta. O título da reportagem destaca um aspecto com o objetivo de despertar a atenção do leitor. O título é para chamar atenção, para despertar a atenção do leitor. Letra A. O que aspecto foi destacado no título da reportagem? O título deixa bem claro que será discutido sobre o bullying e que leva pessoas a praticar, e o que leva as pessoas a praticar esse tipo de violência, né? Então, no título já vem escrito o que é bullying e o que leva essas pessoas a agirem dessa forma, com um tipo de violência. Resposta A. O título já deixa claro que será discutido sobre o bullying e o que leva pessoas a praticar esse tipo de violência. Agora vamos pular para o número 2. Aliás, desculpa, letra B do número 1. Releia o texto que você já tem da aula passada e verifique outro aspecto que poderia ser destacado no título. Com base nisso, crie outro título. Vamos ver. Já que ele está falando só sobre o bullying específico, o título poderia ser o bullying e suas consequências, né? O que acontece em relação a quem pratica o bullying, certo? Vamos ver a resposta. Sugestão: o bullying e suas consequências, ou o bullying e as atitudes que devem ser tomadas na sociedade, dentro da escola, dentro da família, tá? Aí vocês vão escolher o título que vocês quiserem e dar a resposta.
Agora, partindo para a próxima. Número 2. Logo abaixo do título aparece a linha fina. Vem o título dentro da reportagem e vem a linha fina, que vai aparecer um resumo mais detalhado a respeito do que se disse no início do bullying, né? Vai com mais completo. Que informação é transmitida nela e qual é a sua função? Na linha fina é abordado o assunto de maneira mais explicativa que no título. É mais completo, né? Visto que comenta que o bullying é comum nas escolas de todo o mundo. Em todo lugar, em todas as escolas, sempre acontece o bullying. E todo mundo, e isso também pode provocar a depressão. A pessoa que sofre de bullying fica calada, não tem coragem de falar, porque tem medo de apanhar do agressor, acaba entrando em depressão, ficando triste, calando-se, entendeu? Até cometendo às vezes suicídio. Passa a ter ansiedade, sentimento de solidão, porque está sendo rejeitado, a maioria das pessoas está do lado do que comete o bullying, e outros transtornos mentais. O objetivo da linha fina é detalhar melhor as informações do título, chamar a atenção do leitor para o assunto da reportagem. Então, é abordado o assunto de maneira mais explicativa que no título, visto que comenta que o bullying é comum nas escolas de todo mundo e provoca depressão, ansiedade, sentimento de solidão e outros transtornos mentais, certo? Vamos para número 3. Continuando. O objetivo da linha fina é detalhar melhor as informações do título para chamar atenção. Então vem o título, certo? E a linha fina vem abaixo. É o quê? Um detalhamento mais bem explicado sobre o título, tá? Número 3. Os parágrafos iniciais da reportagem geralmente apresentam um lead, que traz informações que respondem às seguintes perguntas: o que? Quem? Quando? Onde? Como e por quê? Então, na reportagem, para vocês revisarem, vem o título, vem a linha fina, que é um resumo mais aprimorado sobre o título, e nos primeiros parágrafos entram perguntas que a gente, quando vai escrever, faz mentalmente, e através dessas respostas a gente vai montando a reportagem, né? Os dizeres do texto. Então, primeiro, o quê? O que aconteceu? O bullying, né? Com quem? Aí a gente vai ver com que aluno que houve esse problema, quando aconteceu, onde aconteceu, onde acontece, nas escolas, como, de que forma? Através de agressões, né? Como? Através de agressões, já falei. E por quê? Porque essas pessoas que cometem um bullying, já sofreram também. Então, pergunta: identifique no primeiro e no segundo parágrafo da reportagem qual dessas informações estão presentes. Então, para essas perguntas apareceu a resposta para o quê? Aí, por qual razão as pessoas cometem bullying? Apareceu a pergunta quem? Acontece com crianças e adolescentes. Onde acontece? Em ambiente escolar. Como? As pessoas agridem as outras de diferentes formas. Por quê? Para sentirem foco de admiração e afeto. Então, quer dizer, praticando bullying, ele é o maioral, ele é o fortão, né? Então, ele vai ter o afeto e a dedicação de todos, certo? Resposta: o quê? Por qual razão as pessoas cometem bullying? Quem? Crianças e adolescentes. Onde acontece o bullying? No ambiente escolar. Como? As pessoas agridem as outras de diferentes formas. Apelidando, batendo,
xingando, debochando, certo? Por quê? Para sentirem foco de admiração. Admiração que ganha de todos. E afeto, carinho, né? Agora vamos para a página 34. 34, número 4. No corpo do texto, o assunto é ampliado. Aí vem título, linha fina, vem o lead, que são as respostas às perguntas, e vem o corpo do texto. O corpo do texto é a continuidade, é ali onde vai acrescentar dados mais bem fornecidos, entendeu? Para poder terminar a reportagem. No corpo do texto, o assunto é ampliado, é discutido, é exemplificado para que o leitor possa entrar em contato com as informações necessárias sobre o tema proposto. Nesse sentido, o corpo da reportagem pode vir organizado em intertítulos. Dentro do título, dentro do corpo do texto, vem intertítulos. São títulos menorzinhos que vão ser expostos um a um, tá? Então, por exemplo, o primeiro intertítulo aí fala-se sobre o grupo que é avalista do comportamento. Aí vem um assunto discutido. Os bullies, né, praticam bullying a fim de ganhar espaço e se autoafirmar diante de outras pessoas. Então, nesse intertítulo aí, fala-se sobre os bullies, né, que eles vêm ganhando espaço para se autoafirmar diante de outras pessoas. Então, o primeiro intertítulo, resposta. Certo? Os bullies são aqueles que cometem o bullying, né? Eles praticam isso para poder ganhar espaço e se autoafirmar diante das outras pessoas. Aí vem outro intertítulo, outro título menorzinho dentro do corpo do texto, que é a evasão, que é o número 2, evasão e comportamento de risco. Com o passar do tempo, os bullies vão sendo excluídos dos grupos. Isso gera agressividade e evasão escolar. Eles vão sendo excluídos, outros vão aparecendo, tá? Resposta. Com o passar do tempo, os bullies vão sendo excluídos dos grupos e isso gera agressividade e evasão escolar. Número 3. Outro intertítulo. Outros modos de direcionar a agressividade ou de seu foco de atenção. São dadas sugestões, nessa parte aí desse intertítulo, para promover a diminuição desse comportamento no ambiente escolar. Como pode haver a diminuição desse comportamento escolar? Né? Então, são dadas sugestões. Outro intertítulo que apareceu dentro do corpo do texto, ele fala sobre sugestões para promover o que a sociedade, o que a escola pode fazer para diminuir esse comportamento dentro do ambiente escolar. Agora vem a letra B. Com base nas respostas do quadro, explique qual é a função dos intertítulos em uma reportagem. Bom, os intertítulos, eles são empregados para fazer uma organização, tá? Da divisão dos assuntos da reportagem, parte por parte, né? E ainda dar leveza, na reportagem. Resposta. Os intertítulos, que são esses títulos dentro do corpo do texto, são empregados para organizar. Eu vou falar primeiro sobre isso, depois sobre aquilo, por etapas, para organizar a divisão dos assuntos dentro da reportagem. Página 35. Além de expor os fatos, uma reportagem busca analisá-los. Organize as análises, ordenando-as conforme a sequência que aparece na reportagem. Vamos ver, elas estão misturadas.
Então, a ordem primeira vai ser: explica o comportamento dos bullies. Primeiro começa explicando o comportamento dos bullies. Depois, expõe o modo como o comportamento dos bullies ganha força. Depois, apresenta possíveis comportamentos que os bullies podem passar a ter caso não sejam mais aceitos por seu grupo. E 4. Destaca ações que a escola pode desenvolver para mudar o comportamento dos bullies. Então, quer dizer, a ordem ficou correta de acordo com o desenvolvimento do texto. Resposta vai ficar assim, ó. Número 5 vai ser 3, 4, 1, 2. Ok? Agora vamos para o número 6. Agora, retome os elementos estudados na reportagem. Para isso, relacione-os aos seus respectivos conceitos. A vai ser atribuído para título. B para linha fina. C para lead. D para intertítulos. Vamos ver na primeira. É a complementação das informações expostas no texto. É a complementação. Entendeu? Então, é a linha fina, letra B. Segunda aí, frase. Organiza os assuntos apresentados na reportagem, especialmente quando é longa, deixando a diafragmação mais leve. É os intertítulos. Quer dizer, tudo organizado, cada item de uma vez só. Outra frase. São frases concisas e objetivas, apresentadas no início da reportagem, que tem por objetivo chamar a atenção do leitor para o assunto tratado. Trata-se do título. Então, agora ficou, até agora, a letra B, D e A. Ou seja, B, linha fina, D, intertítulo, A, título. E, por último, informações apresentadas nos parágrafos iniciais da reportagem. Essas informações respondem aos seguintes questionamentos. O que? Quem? Quando? Onde? Como e por quê? Em que parte da reportagem é atribuída essas perguntas e suas respostas? Através do lead, tá? Que são os primeiros parágrafos que trazem informações. Agora, então ficou respostas B, D, A, C. Número 7, pergunta. Apesar de ser direcionada aos profissionais da saúde, por que essa reportagem também pode ser de interesse público geral? Por se tratar de uma problemática que pode atingir direto ou indiretamente a qualquer pessoa. Resposta. Por se tratar de uma problemática, quer dizer, se trata de um problema sério, que pode atingir direto ou indiretamente a qualquer pessoa, tá? E essa reportagem aí foi publicada em um site de enfermagem, tá? Continuando, página 36, número 8, a letra A. 8. Leia os depoimentos citados na reportagem e responda. É melhor ficar do lado dos valentões do que do lado das vítimas. Lógico, né? Porque se ficar do lado dos valentões, você está protegido, do que do lado das vítimas. As vítimas não vão poder te socorrer, porque são bobinhos. Mas isso está errado. Na cabeça das crianças, é uma forma de solucionar o problema e não ser intimidada, explica Cléo Fante, pedagoga e historiadora, autora do livro Bullying Escolar. Perguntas e respostas, publicado pela editora ArtMed. Letra A. Que pontuação